Fala, povo do meu terceirão! Como é que vocês estão? Estão bem? Estão surtando com a quarentena, não? Graças a Deus que não, viu? Vamos estudar, tá certo? Depois de tudo que a gente viu lá com o livro Encruzilhada da Liberdade, que foi bastante interessante para a gente entender esse processo do negro no pós-abolição, a gente vai iniciar com o advento da República, que aconteceu um ano após a abolição, tá certo? E aí você vai ver quais foram essas interferências que tiveram da abolição nesse período da transição da monarquia para a república, que é o que a gente vai estudar. E aí você vai entender primeiro por que foi que aconteceu essa derrocada da monarquia, como é que aconteceu esse enfraquecimento, essa crise da monarquia, né, no governo de Dom Pedro II. Por que é que surgiram essa galera nova aí, com filosofia positivista, com filosofia nova republicana? Por que é que os militares apoiaram toda essa galera? Por que é que os militares foram importantes aí nessa tomada do poder? Vocês vão entender também quais foram os fatores que somaram isso tudo, como o conflito de Dom Pedro II com a igreja, quando ele apoiou a maçonaria. A gente também vai ver isso. Só que não para por aí não, porque além da monarquia ela não conseguir historicamente representar vários setores da sociedade, né, ainda vai existir a questão da diversidade regional, que não vai combinar nada com esse unitarismo da política imperial, tá certo? Outro problema grande também aqui no país vai ser a Guerra do Paraguai, porque vai haver mais de 50 mil mortos só do lado do Brasil. Então aí vai ser um problema sério enfrentado para o país, principalmente no lado financeiro, porque vai ter a questão da dívida externa, tá? Que vai aumentar aí. E essa Guerra do Paraguai ela vai ser muito importante e decisiva para a questão da cisão do Partido Liberal. Além dessa cisão do Partido Liberal, a gente vai ter outros problemas, outros conflitos políticos que surgem aí, que aí vai surgir uma gama de novos cafeicultores, certo? Com o pensamento já republicano. E a gente vai ver esse Partido Liberal dividido em radicais e moderados, tá certo? E esses radicais eles vão lançar o primeiro manifesto republicano e vai ser divulgado pelo jornal A República, né? E aí vai surgir o Partido Republicano. Não vai ser um partido oficialmente nacional, mas essas ideias republicanas a partir desse partido vai difundir em diversas províncias, em diversas regiões do país, e aí vai ser já um pontapé inicial para a difusão dessas ideias republicanas nesse período, tá? Então, para falar da somatória dos acontecimentos que vão precipitar a proclamação da República, a gente começa falando de ideal federalista, que no final do século XIX, eles vão questionar todo esse centralismo do regime monárquico brasileiro, né? Se esse regime não vai representar um entrave ao desenvolvimento do país. Esse ideal federalista vai reivindicar uma federação com maior autonomia para as províncias, né? Elevando-se à categoria de estados próprios, e vai ser unicamente ligado pelo vínculo de nacionalidade, né? Outra questão bastante importante também foi a questão com a igreja, né? A questão religiosa. Começaram a haver conflitos quando o Papa, né? O Papa Pio IX, ele vai proclamar uma lei papal que é chamada de bula, que vai proibir todos os padres de se ligarem a lojas maçônicas, ou seja, era proibido ter padres maçons. E aí Dom Pedro ele não vai acatar essa ordem. Aí em Olinda, em Belém do Pará, a gente vai ter dois bispos que vão desobedecer o imperador e vai acatar a ordem do Papa, certo? Então, o que acontece? O imperador ele vai mandar prender esses padres, né, esses bispos, e vai condenar eles a 4 anos de trabalho forçados. Aí vai ser uma repercussão muito grande, né? A prisão dos bispos. Vai repercutir, né? Roma envia uma missão, né? O Vaticano vai enviar uma missão para negociar a paz entre a monarquia e a igreja aqui no Brasil, mas não vai ter êxito nenhum. Vai haver, notoriamente, o distanciamento entre a igreja e a monarquia nesse período, por causa dessa ação do imperador contra os bispos, que resolveu mandar fechar igrejas ligadas à maçonaria. E a imprensa republicana vai aproveitar isso para poder tocar o pau na monarquia, né? Vai criticar severamente a monarquia, né? Vai condenar o império por ser intransigente, conservador demais, e por aí vai, né? Por não admitir essa livre consciência, ou a liberdade de ensino de religião, o casamento civil, né? E por aí vai.
Outra questão mais à frente vai ser a questão militar, né? Como eu havia falado, vai ter a Guerra do Paraguai, né? Os militares brasileiros vai criar novas expectativas porque eles participaram dessa Guerra do Paraguai e aí eles vão conviver com outros militares dos países vizinhos e vão ver que lá os militares são melhor valorizados, né? E aqui no Brasil os militares eram tratados em segundo plano, então os militares já vai ficar aí com a pulga atrás da orelha, com o pé atrás, vão ficar descontente, né, melhor dizendo, com as ações da monarquia direcionadas aos militares. E aí esse descontentamento dos militares vão ser explorados por quem? Pelos republicanos, né? Na década de 1880 vai ter vários incidentes envolvendo os militares, né? Vai levar altos oficiais do exército a abraçar a causa republicana, inclusive a questão da punição, que o imperador queria que dois oficiais do exército tivessem uma punição porque se declarou abolicionista. Então fez com que Marechal Deodoro punisse esses dois oficiais e Marechal Deodoro ele se recusou e aí por isso ele foi deposto do cargo dele. Então tudo isso aí vai fazer os militares abraçarem a causa republicana. E aí vai surgir na década de 1880 a ideia do soldado cidadão, que vai ser cultivada por uma geração de oficiais oriundos da escola da Praia Vermelha. Eles queriam ter um papel decisivo, né, nas questões nacionais, colocar em prática todos os princípios positivistas aprendidos na escola militar, né? A Guerra do Paraguai vai ser importante também para crescer esse orgulho da classe dos oficiais, porque eles foram lá e defenderam, né, o Brasil aí nessa questão. Outro fator que vai nessa somatória vai ser a abolição da escravatura, porque a gente já tem aí problemas militares, problemas religiosos, né? O Império perdeu muito com a assinatura da Lei Áurea, que foi a última assinatura, né? E a conhecida e a mais poderosa base de sustentação aí dessa libertação dos negros, né? E aí a abolição do Estatuto Escravo sem indenização proprietário, que os proprietários eram quem? A elite, os cafeicultores, que estavam lá dentro da Câmara, sendo deputado, sendo senador, e aí esses proprietários, né, ficaram desgostosos e passaram a ser indiferentes, passaram a ser hostis a todo esse regime monárquico, porque disse o quê? O imperador não se importou com a gente, não lembrou que a gente era proprietário, né, de negros escravizados, né? E aí, de acordo com um historiador, que é Francisco Iglesias, ele vai dizer: a monarquia já não merecia mais confiança, pois desrespeitara a propriedade e, tirando-lhe a mão de obra quase gratuita, abalava a posse de terra que continuava a perder, né? Então, a monarquia acabou ficando sem confiança nenhuma da elite que apoiava ele, porque mexeu com a propriedade das pessoas, né? E a propriedade era os negros que estavam sendo escravizados. Então, esse bom feito aí da abolição da escravatura acabou afetando uma crise na monarquia. E quando a gente fala dos acontecimentos que levaram à crise do Segundo Império, a gente está falando de um momento de fortalecimento da oposição, independente de qual seja a posição ideológica desse grupo opositor, não é que não foi um só. Mas nesse período fala-se muito em positivismo, né? A influência de Augusto Comte, né? A ciência que foi baseada nas ciências exatas, no conhecimento racional, pregava muito a questão do ordem e progresso, e que nesse momento vai contrapor todo o ideário romântico do Segundo Império, né? Vai satisfazer a camada letrada, a camada elitista aí, e foi um momento em que os dois partidos políticos aqui do Brasil, que é o Partido Liberal e o Partido Conservador, ele vai estar totalmente fragilizado, ele não vai ter um projeto bem definido, e por esse motivo as camadas, os diversos setores vai estar ansiando por uma mudança, né? Aspirações revolucionárias de grupos sociais diferentes, uma forma de governo que privilegiasse uma proposta mais democrática, uma ideia de federação, e de que maneira seria, definindo mudanças, que vai passar aí pela separação de igreja e Estado, um trabalho em uma educação para todos. Então, são várias vertentes que pode favorecer aí a democracia
através dessas ideias positivistas. E aí a gente vai trazer para vocês como foi que ficou dividido os grupos dentro dessas ideias, dentro dessas ideologias. Então a gente vai ter diferentes projetos republicanos, né? Eu trago para vocês que a gente vai ter uma república positivista, né? Vai estar majoritariamente nas mãos militares, e aí a gente vai ter a chamada República da Espada, que é onde esse projeto se concretiza. Logo depois a gente vai ter a República Liberal. O projeto liberal vai ser mais das camadas do cafeicultores, né? A chamada República Oligárquica, as famílias mais ricas, né? Os cafeicultores paulistas vai estar aí na predominância. E a gente vai ter a República Jacobina, que vai falar mais das camadas populares, aquele ideário de Revolução Francesa, né? Essas repúblicas jacobinas vão decidir das ideias dos jacobinos lá da França. Mas essas camadas populares aí, ela não vai ter o projeto dela concretizado, né? A gente vai ter um cronista no período da proclamação da República, que é Aristides Lobo, que ele vai dizer que o povo assistia a tudo bestializado nessa época, né? Quando aconteceu a proclamação, é que o povo estava bestializado, o povo não tinha conhecimento do que estava acontecendo, o povo em si, a massa popular, não sabia de fato o que estava acontecendo ali, porque eles eram pequenos, eles não eram gente grande no sentido de poder econômico, então não tinha nenhuma participação política, né, de um momento que estava se inaugurando um governo de regime democrático que seria para enfatizar essa participação popular, popular na política em si. Mas a gente vai ter o historiador José Murilo de Carvalho, que ele vai dizer que a gente não pode chegar à conclusão de que o povo assistia todo bestializado. Inclusive, ele vai escrever um livro que é Os Bestializados, né? Eu, inclusive, recomendo que vocês possam ler esse livro. Se não puderem ler o livro, que vocês, eu tenho até o livro, mas que vocês possam até ler o resumo na internet para vocês entenderem o que é que José Murilo de Carvalho ele falava, né? Ele vai mostrar de que a ideia de que a cidade ela não possuía cidadãos, né? Porque ser cidadão é ser político, né? Ser político no sentido de ter participação política. E o povo naquela época não tinha, as massas não tinha. Então, ele vai concluir de que o povo, ele sabia que o formal não era uma coisa séria. Não havia caminho de participação, entendeu? Era vetada qualquer participação para a massa popular. Então, o bestializado, né, que ele traz essa crítica aí, é que quem levasse a política a sério era que quem estava se prestando à questão da manipulação. Então, o bestializado do povo em si é que eles assistiam tudo, mas sabendo tudo o que estava acontecendo e que eles não se envolviam porque não podiam se envolver, né? Essa é a crítica que José Murilo de Carvalho vai trazer aí pra gente. Então a gente dá início à República da Espada, que vai de 1889 a 1894. Esse início da República aí vai ser marcado pelos governos militares que eram autoritários, né, centralizadores, e vai enfrentar a oposição aí de diversos setores da sociedade civil. Essa fase da República, né, ela é conhecida também como a República dos Militares ou dos Marechais, já que ela vai ser governada por Marechal Deodoro da Fonseca e Marechal Floriano Peixoto, né? O governo republicano ele vai ser apoiado em uma parcela do Exército, né, representada por Marechal Deodoro da Fonseca como presidente, e o Floriano vai ser o vice, né? Eles vão trazer umas reformas de cara, que vai ser autonomia para as províncias, né, atendendo essa questão do federalismo. Agora vai ser transformado em estados, embora vai ter a intervenção federal, né, vai ter a centralização das Forças Armadas e da administração no Rio de Janeiro em si, vai extinguir o padroado, né, ou seja, a submissão da igreja ao Estado e a instituição da liberdade de culto, né, o Estado torna-se laico nesse período. Vai ter o sufrágio masculino, exceto para os analfabetos, certo? Ou seja, todos os homens maiores de idade podiam votar já nessa época. Lembrando que está excluído aí mulheres também, mulheres analfabetas. E a gente vai ter a naturalização em massa dos imigrantes. A gente lembra que nesse período vinha muitos imigrantes do Brasil. E aí começa a se naturalizar brasileiros, os imigrantes, né? Vai ter a nomeação dos interventores estatais, a expulsão, né, o exílio da família real, né, do Brasil, extingue aquele Conselho de Estado, né, não vai ter mais poder moderador,
vai ter a instituição dos três poderes mesmo, que é o legislativo, judiciário e executivo. Eles vão se preocupar em eliminar qualquer instituição monárquica que existia, né, essas câmaras aí. Eles promulgam a Constituição de 1891, que vai oficializar o governo republicano, com um mandato de 4 em 4 anos. Então a gente pode ver aí pontos da Constituição de 1891, como a questão da República Federativa, que agora o nome do Brasil vai ser Estados Unidos do Brasil, né? Um governo presidencialista, que vai ser o voto aberto, só os homens alfabetizados maiores de 21 anos, como eu já tinha falado. A divisão dos três poderes, que também eu já falei, executivo, legislativo e judiciário. O Senado vai deixar de ser vitalício, né? O Senado ele vai entrar também nessa questão da eleição. E caso a presidência ficasse vaga por qualquer motivo, antes de completar 2 anos de governo, seria necessário novas eleições. O vice não assumiria, né? Então esses foram os pontos importantes a se falar aí dessa Constituição de 1891. Outro importante ponto a ser falado vai ser no campo econômico, com o chamado encilhamento, que foi a política de industrialização do ministro da Fazenda, Rui Barbosa, né? Ele teve a ideia de dinamizar a economia do país, que vinha enfrentando problemas desde o final da monarquia, e a ideia foi que o banco emitisse moedas, emitisse uma linha de crédito para os cafeicultores, para que eles pudessem investir em novos setores comerciais. E aí outros setores, né, da sociedade começa a questionar, começa a reclamar, e aí o banco é obrigado a também emitir moedas, uma linha de crédito para essas pessoas, e foi um total colapso na economia, porque boa parte do crédito ele vai ser investido em empresas fantasmas, empresas que não existiam, né? Não vou dizer que é Caixa 2, não estava lá para saber, não sou fiscal de tributos, mas vai haver uma especulação na Bolsa de Valores, né, do Rio de Janeiro, e uma inflação total. E aí o encilhamento vai ser conhecido como a crise do encilhamento, que é quando dá errado aí toda essa investida e acaba prejudicando a imagem de Marechal Deodoro da Fonseca, né? Rui Barbosa, ele renuncia, né? E isso também vai ser um dos fatores da renúncia de Marechal Deodoro, né? Além das revoltas armadas que a gente vai ver aí pela frente. Então, vários decretos governamentais foram feitos, voltados para a economia, vai causar polêmica, vai repercutir mal junto ao Congresso Nacional, até junto à opinião pública, como eu já falei. Só que o presidente, ele acreditava que estava colaborando para acelerar o quê? O desenvolvimento nacional. Mas como ele não teve apoio do Senado e nem da Câmara de Deputados, aí ele vai se tornar totalmente sustentável no governo. Aí ele vai ficar impossibilitado de governar. E o que é que ele vai fazer? Decide fechar o Congresso. Vai fechar o Congresso e vai estabelecer estado de sítio. E vai mandar que as forças militares cerquem os edifícios da Câmara e do Senado. Imagine aí o que é que o poder de um militar tem, né? Mas vamos lá. E aí o grupo de deputados e monarquistas, né, da Marinha, eles vão intensificar um movimento, que vai ser um movimento de revolta armada. Eles vão ameaçar o presidente Marechal Deodoro da Fonseca. E é quando ele se sente encurralado, Marechal Deodoro, ele acaba ficando com medo, né, de que comece uma guerra civil no país aí, uma guerra civil militar, e ele acaba por renunciar em 1891, né? Mas no governo dele, ele foi inicialmente eleito indiretamente, vai enfrentar forte oposição militar, né? E esse golpe enfrentou a resistência do próprio exército, chefiado pelo vice-presidente Floriano Peixoto, mas a Marinha ameaçou bombardear o Rio de Janeiro, imagine. E aí ele vai e renuncia. Esse é o fim do governo de Deodoro da Fonseca. E aí a gente parte para quem? Floriano Peixoto, que assumiu o governo da presidência. O presidente Floriano Peixoto, ele vai assumir, de cara ele reabre o Congresso, né? Ele vai suspender essa questão do estado de sítio aí, e ele vai ser um presidente bem forte aí, conhecido como Marechal de Ferro, né? Então, esse Marechal de Ferro, ele vai implementar várias reformas, favorecendo a burguesia,
a camada média, a camada baixa, ele vai nivelar preço de carne, preço de peixe, preço de outros alimentos aí, né? Ele vai conquistar vários setores da sociedade, só que ele também vai enfrentar uma revolta, é a revolta armada, que é chamada de Segunda Revolta Armada, é onde os comandantes da Marinha, né, eles vão exigir o afastamento de Floriano Peixoto, porque eles queriam o quê? O poder, né? Aí, o que é que acontece? Como essa revolta, ela não ganha apoio no Rio de Janeiro, né? Então, ela vai para a região sul. Então, ela desce para o Rio Grande do Sul e começa os conflitos políticos lá. Então, o que seria a Segunda Revolta Armada foi transferida ao que a gente chamou de Revolução Federalista, né? Vai estar de um lado os maragatos, né, que são os federalistas, e do outro lado os pica-paus, que são os republicanos, né? Os federalistas, os maragatos, vai ter representantes da velha elite do Partido Liberal, liderado por Silveira Martins, e vão defender mais o parlamentarismo e uma autonomia aí dos estados. E os pica-paus, da parte do Partido Republicano Rio-Grandense, vai ser liderado por Júlio Castilhos. O presidente acaba ficando do lado dos pica-paus, né? E aí o confronto vai se espalhar para Santa Catarina, para Paraná. Foi uma revolta totalmente violenta, só que as forças oficiais, ela vai acabar contendo a revolta, tá? Porque o cara era um marechal de ferro, né? A repressão aos movimentos antirrepublicanos fez de Floriano Peixoto que um herói popular, mas não impediu as suas derrotas na eleição de 1894, porque a gente tinha concorrendo quem? Prudente de Moraes, já da linha ideológica, certo? Da República Liberal, tá certo? Então a gente inicia aí uma república comandada por oligarquias, que é famílias que tinham muito poder, tá certo? Então a gente parte para a próxima república, que é a República Oligárquica. Então, essa República da Espada, formada por Marechal Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, vai ser um período de transição para uma coisa que vai durar ainda mais dentro dessa República Velha, que vai ser a chamada República Oligárquica. Período que não vai ser fácil, tá certo? Então, preste atenção direitinho para que vocês entendam, porque foram cerca de 12 presidentes, na verdade 12 eleitos, mas 11 presidentes que assumem, porque o 12º não consegue assumir por causa da chamada Revolução de 1930. Mas isso vai ser um assunto mais à frente, tá? Mas eu quero que vocês prestem atenção que a gente tinha vários grupos, né, com posições ideológicas diferentes dentro do nosso Brasil. Aí, primeiro vai ganhar esse grupo da República Positivista, que é tomada pelos militares. Depois vai ter um colapso militar aí. E a gente vai ter agora essa República Liberal a partir de quem? Da oligarquia, tá certo? Então, quem ganha a eleição primeiro é Prudente de Moraes. Mas, vamos dar aquela recapitulada em quem? Na Constituição de 1891. Porque essa Constituição, ela dá um largo poder aos estados, né? Os estados, diferente da descentralização política que havia no período do Império, né, dentro da República agora, vai ser uma descentralização que vai dar uma autonomia político-administrativo. Os estados, eles ganham muito. Ganham porque a partir de então, a partir da Constituição de 1891, os estados passam a deter as riquezas do próprio subsolo, as terras devolutas do próprio território. Eles também podem fazer convênio com outros estados que não vá de encontro à Carta-Mãe. Eles também podem fazer legislação sobre novos assuntos. Então, é uma larga escala de autonomia que os estados passam a ganhar aí. Além dessa autonomia que os estados passam a ganhar, a gente vai ter agora o presidencialismo a partir dessa Constituição, a Constituição dos 3 poderes, né, que soma-se aí judiciário, legislativo, executivo e também um regime de representatividade, o que é importante, porque agora a eleição, né, vai consagrar os cidadãos, ou dar direito aos cidadãos que forem homens maiores de 21 anos, tá certo? Aí a gente vai excluir homens maiores de 21 anos, mas exclui os analfabetos, exclui os mendigos, também os soldados e religiosos que tivessem sujeitos à obediência a qualquer ordem ou a qualquer congregação. Então, o que é que a gente vai ter a partir dessa Constituição de 1891? A gente vai ter uma gama de cidadãos inativos. Por quê?
Porque apesar de a gente ter várias pessoas aí, né, que vão ser contempladas pelos direitos civis, né, mas a gente vai ter todas essas pessoas sem nenhum tipo de participação política, tá certo?